Quando eu comecei a ler assim, e assistir O Senhor dos Anéis, eu imaginava que o Frodo, o Bilbo, o Legolas, o Gimli, quando eles fossem para Legolas não, né? Que é elfo, mas o Gimli, os hobbits, quando eles fossem para as Terras Imortais, eles não morreriam. Mas isso não acontece, né? É porque é da natureza realmente deles Uhum. morrer, diferentemente dos elfos. Eu imaginava isso quando eu comecei. Aí depois que eu fui aprendendo, né? E eu acho legal porque isso é uma das coisas que faz, assim, que fala na queda de Númenor, porque acho que, se eu não me engano, foi uma das mentiras que o Sauron ele contou para eles, né, que se eles fossem para as Terras Imortais, eles iriam ter a imortalidade. E é mentira, tanto que até o mensageiro deles que veio falar com os habitantes de Númenor fala para eles, né, que as terras elas são imortais porque os imortais moram lá. E é por isso que elas Isso são mesmo. chamadas de terras imortais, e não o contrário, né? Não porque as terras são imortais, eles ficam imortais. E os Númenóreanos, eles caem nessa mentira do Sauron, né? E acabam se corrompendo. Era até uma das coisas que eu anotei para conversar, que eu achei interessante, foi essa queda de Númenor, essa corrupção ter acontecido por dentro, né, do reino, através das mentiras, né, do Sauron. Eu sei que antes de o Sauron vir, eles já já tinha começado o declínio, já estavam começando a duvidar dos Vala e tudo. Só que quando eles vão, a Pharazôn vai para a Terra-média e chega lá e captura o Sauron, ali Númenor, o poderio deles era tão grande que eles poderiam ter destruído ali os exércitos do Sauron, né? E o Sauron sabia disso e se rende, como você disse, Júnior. Ele achou que foi bom ter ido para lá, que ele conseguiu, sem força militar, destruir o reino por dentro, um reino tão grande por dentro, só com mentiras, Sim. né? Conseguiu acabar com aquilo. Eu me lembrei muito também da questão da Primeira Era, quando o Melkor também foi solto do seu cativeiro e ele foi para Valinor, e ele conseguiu também, só com mentiras, corromper ali os elfos, que aconteceu até depois a revolta do Fëanor, né? Eu Sim. achei bem interessante isso, né? Um reino tão grande como o de Númenor, um poderio militar enorme que poderia ter destruído Mordor, poderia ter destruído Sauron, feito um bem muito grande e acabou se corroendo por dentro, né? Através ali das mentiras, das enganações dele. Eu estava lembrando quando você estava falando aí das mentiras, né? Tem um salmo na Bíblia que fala da língua lisonjeira, né? De como ela é perigosa, né? Essa língua Uhum. lisonjeira. E o Sauron tinha isso, né? Ele bajulava mesmo, né? Foi com essa bajulação, com essas lisonjas que ele foi ganhando ali o coração do rei de Númenor, né? É, até que chega um ponto num dos últimos discursos dele para o rei que ele vai dizer: olha, o rei já tem tudo. O que é que impede agora de o rei conquistar a imortalidade, né? E aí ele começa a lançar toda essa ideia do rei ir até Valinor, né, para poder desafiar os Valar, né? Então é o perigo, né? Que, como já foi colocado aqui, né, a língua do cão é essa, né? O demônio, ele tem uma língua lisonjeira, digamos assim. É assim que ele conquista Eva, né, de certa maneira. E é com essas lisonjas que ele vai também ali na tentação, né, do deserto, com Jesus. Então, esse perigo, né, da língua que fala mentiras, né, é muito real, né? Eu achei interessante que o Nathan comentou sobre o reino se destruir de dentro para fora, porque no nosso mundo também é assim, né? Os países, os reinos, eles não são destruídos de fora para dentro, porque um outro país atacou, porque não, o que mais destrói uma nação, e não é nem questão de nação, mas de ser humano mesmo. O que mais destrói uma pessoa, um indivíduo ou uma família, né?
normalmente é o mal que começa ali dentro, né? Ou uma igreja, né? A gente vê até dentro da própria Igreja Católica, o mal entrando ali dentro, não vindo de fora, né? Explodindo igreja e tal. Não precisa de tudo isso. Nada é muito grandioso vindo de fora para dentro, mas ao contrário, né? Aos pouquinhos ali, com mentira, com, né? É tudo muito imperceptível, ou quase imperceptível, né? Tudo muito, parece muito pequeno, mas vai ali, aquela sementinha vai crescendo ali, e isso aí acontece dentro da gente, né? Quando a gente tá com, quando deixa o mal tomar conta, e vai crescendo, até que chega uma hora que ele destrói. E isso vale para o nosso corpo, para nossa família, começa ali dentro, para uma nação, para uma igreja, né? E acho que, enfim, então vocês veem que o que Tolkien colocou como lá na Queda de Númenor, cara, ele conseguiu meio que definir, né, como que acontece. Tipo, é como se fosse um mito primordial, né? Ó, é uma fórmula. Acontece desse jeito e é válido para qualquer outra situação, né? E a gente vê acontecendo, né, cara? A gente vê acontecendo na realidade. A gente vê hoje em dia, dentro da própria igreja, né, acontecer esse tipo de coisa. E é triste de ver, né? E a gente não tá atento. Muitas vezes a gente não percebe e vai destruindo até que, cara, eu vejo acontecer aqui na cidade. Vocês devem ver por aí também, né? Ficam sabendo desse tipo de coisa. E são coisas que às vezes a gente ouve e não parece mal, né? Parece que ela é muito bem disfarçada, ela é como fala, transvestida, né? Ela tem uma máscara muito, muito bonita, parece uma coisa assim, muito correta, né? É engraçado isso, né? E triste de ver que o mal, ele muitas vezes está disfarçado tão bem de uma coisa boa que a gente não consegue perceber. A gente tem que estar muito esperto para perceber, né? Cara, é muito difícil, né? Haja dom do discernimento, né? São Paulo já fala na carta aos Coríntios, né, de um dos carismas do Espírito Santo é o discernimento, né? Para você saber o que vem de Deus, o que vem do maligno, o que vem da carne, né? Porque são ontem, inclusive, na comunidade, a gente tinha uma formação só sobre esse tema, né? O discernimento. Nós vivemos mergulhados em muitas vozes, internas e externas, né? De todos os tipos que você imaginar, mas uma dessas vozes é a voz de Deus. E o dom do discernimento é essa, digamos assim, essa luzinha que acende, né? Quando é a voz de Deus, a luzinha alarma, né? Ou, no sentido contrário, quando é a voz do demônio, a voz da carne, a luzinha, opa, tem alguma coisa errada. A gente pode fazer um paralelo com, quando a gente for ler a outra parte do Silmarillion, né, dos Anéis de Poder, quando o Sauron volta para a Terra-média, que ele vai tentar de novo, né, derrubar os reinos élficos, ele coloca de novo, né, a forma dele bela, né, aí ele vai se apresentar como o Senhor dos Presentes, né, e ele vai para onde? Ele vai primeiro para Lindon, para poder conquistar os elfos lá. Só que Gil-galad e o Elrond não caem na conversa dele. Não caem. É tipo assim, ó, o dom do discernimento acendeu ali, né? Tem alguma coisa errada. Então não deixam nem ele entrar, né? Em Lindon. Mas onde é que ele vai ser escutado? Em Eregion. Lá nos ferreiros élficos, descendentes do Fëanor, né? O Celebrimbor, lá em cima, né? É lá. Ele vai, as palavras lisonjeiras dele vão ser ouvidas, né? Então, a gente pode dizer que o discernimento de Eregion estava lá embaixo, né? Assim, para perceber o mal que estava ali, como o Moab colocou, né? Esse leão ali procurando a quem devorar. Aí eu queria aqui, aproveitando que o Nathan também trouxe isso, né?
Eu tinha reservado aqui um parágrafo para me ler para vocês, que eu acho que ele resume bem esse drama, né, da morte para os Númenóreanos, né? Eu gosto muito do diálogo dos mensageiros dos. Só acolher aqui o Vinícius. Então, eu gosto muito do diálogo entre os mensageiros dos Vala e o rei, né? É muito interessante, né? E Deus faz assim com a gente. Quando a gente está no erro, né? Quando a gente está prestes a pecar ou está no pecado, Deus manda mensageiros, né? Seja a nossa consciência, sejam os acontecimentos, sejam as coisas que a gente lê, que a gente vê, né? Que vai tocando nosso coração, né? Vai nos chamando a conversão, a voltar, né? E os Vala vão fazendo assim, né? Com os Númenóreanos, né? Mandam os mensageiros, aí começam as águias, né? A aparecer no céu, aquela nuvem em forma de águia, os trovões, né? Começam a ter uns terremotos na ilha também, né? Chamadas à consciência, né? Para eles caírem em si. Então, acho isso muito interessante, né? E aí, nesse diálogo dos mensageiros com o rei vai interrogá-los, vai dizer assim, ó, e Earendil, meu ancestral, não vive? Ou ele não está na terra de Ama? Ele está questionando, né? O Earendil é ancestral dele, ganhou a imortalidade, por que que ele não tem o direito, né, de ganhar? Aí os mensageiros dizem, né? Sabeis que ele, o Earendil, tem um fado à parte e foi juntado aos primogênitos que não morrem. Contudo, isso também é seu destino, o de que nunca poderá retornar às terras mortais. Enquanto vós e o vosso povo, né, que são os homens, não são dos primogênitos, mas são homens mortais, como Ilúvatar vos fez. Aí eu acho aqui muito interessante, ó. Contudo, parece que desejais agora ter o bem de ambas as gentes, velejar a Valinor quando desejardes e retornar quando vos aprouver para vossas casas. Isso não pode ser. Nem podem os Vala retirar as dádivas de Ilúvatar. Os elfos, dizeis, não são punidos, e mesmo aqueles que se rebelaram não morrem. Isso, porém, não é para eles nem recompensa nem punição, mas o cumprimento do seu ser. Não podem escapar e estão atados a este mundo, para nunca o deixar enquanto ele durar, pois a sua vida é a deles. E vós sois punidos pela rebelião dos homens, dizeis, na qual tomastes pouca parte, e assim é que morreis. Mas isso não foi no princípio designado como uma punição, né? No princípio não era punição. Assim escapais e deixais o mundo, e não estáis atados a ele, em esperança ou em cansaço. Qual de nós, portanto, deveria invejar os outros? Eu acho isso aqui fantástico. Muito interessante. Porque o que Númenor queria era isso mesmo. Eram os bens das duas gentes, né? Queriam a glória, a beleza de Númenor, gozar dos bens de Númenor, da Terra-média, mas ao mesmo tempo queriam a imortalidade dos Valar e dos Elfos, né? Mais adiante, quando a gente for ler Os Anéis de Poder, vai se repetir essa história. Os Elfos não queriam voltar para Valinor, o reino imortal, queriam ficar na Terra-média, nos reinos dele, mas queriam que a Terra-média durasse também. Aí é por isso que eles constroem, né? Fazem os Anéis de Poder, porque o poder dos anéis era o quê? Deter a passagem do tempo, né? Então havia aí, no fundo da motivação dos elfos, um desejo também de ter os dois bens, né? Os bens da Terra-média e a imortalidade do reino abençoado, né? Eu acho isso muito interessante, esse drama. E é muito claro que os mensageiros falam, né? Cada um tem o seu destino, né? Que é o cumprimento do seu ser. Não é punição, não é castigo, nem é recompensa, né? É simplesmente o plano de Deus para cada gente, né? Para cada povo. Boa noite, Vinícius. Seja bem-vindo. E aí, boa noite. Eu cheguei meio atrasado, eu tava vendo aí a discussão de vocês aí sobre os elfos, e eu ainda tô no Hobbit, mas achei interessante, queria fazer até uma pergunta, né? Quando
Eu acho que é Arwen, eu acho que é a personagem mais difícil de dizer, assim, o nome. É porque eu tava vendo o filme, né? Ela vai pra essa questão da imortalidade, mas meio que ela não quer ir por causa que ela quer ficar com Aragorn, é isso mesmo? Isso mesmo. Mas Ela, não é Betty Luke, não, Francis. mas a Arwen também ela faz a escolha dela, né? Ela podia fazer essa escolha. Então ela, é porque o livro ele romantiza bastante, o livro não, o filme, né? Ele romantiza bastante, dá uma ênfase muito grande, mas no livro é bem sutil, bem superficial o que a gente vê, né? Então ela, quando chega no final, né, da Guerra do Anel, que é o Anel destruído, ela decide não ir para Valinor, né? Ela decide, na verdade, a gente não pode nem dizer que ela fica mortal. Ela continua sendo imortal, porque o Aragorn envelhece, ela não envelhece, né? Ela só não vai para Valinor no final do filme, né? Então ela abre mão de certa maneira dessa aventura, dessa felicidade, né? E fica na Terra-média por amor a ele. Tanto que ele vai envelhecendo e tudo, né? Morre, mas ela, sim, de idade ela não morre, ela vai morrer de quê? De tristeza. Que os elfos podiam morrer, né? Por um ferimento grave ou por tristeza, sofrimento, né? Então ela morre por isso. Mas de certa maneira é uma escolha que ela faz também, né? Ela decide não compartilhar o destino do povo dela para poder ficar com o Aragorn. Perfeito. Eu tava com essa dúvida mesmo, né? Porque no filme é bem romantizado mesmo, como você disse. Aí eu tentei até ver mesmo o Senhor dos Anéis no livro, só que aí eu não tava conseguindo ver isso bem. Só no filme mesmo que deu essa maior ênfase. No Senhor dos Anéis você vai encontrar nos apêndices da história deles, viu? Quando você lê, lá no final do Retorno do Rei, tem um conto de Aragorn e Arwen. Lá você vai ver a história mais detalhada deles dois.